Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Sabe lá a respeito do ataque, do atentado dos dois retardados lá em Suzano, dentro da escola? Vitimaram vários alunos, depois se mataram? Pois é, eu até comentei nos dias que tinham vários assuntos paralelos, importantes, para serem abordados a respeito desse acontecimento, mas se você falasse naquela hora, ia ficar muito na cara que você estava explorando. Principalmente porque é uma polêmica, porque está ali naquele sensacionalismo, e você fica se aproveitando ali para fazer audiência, fazer view. Então eu preferi deixar para lá. Em outra oportunidade eu toco em alguns assuntos com vocês, mas que tenham algum tipo de relação com aquilo. Por exemplo, como esse aqui. Você viu que depois do ataque Suzano surgiu várias denúncias, reportagens, sites dizendo, gente falando no Facebook, WhatsApp, com suspeitas de que iam ocorrer outros ataques em outras escolas. Você deve ter ficado sabendo sobre isso aí. Até a mídia tradicional aí, as redes de televisão, ficaram divulgando isso. Que um aluno não sei na onde falou que ia atacar, que o outro estava planejando o ataque. E a polícia ficou desesperada, representando o Estado, tentando acalmar a situação e a sociedade ali. Eles tentaram coibir essas denúncias, investigar o que estava acontecendo. Como assim estão divulgando que vão atacar? Por quê? Porque surgiu um monte de retardado, uma legião deles, como tem muito na sociedade hoje, que aproveitaram o momento, o embalo, a notícia em destaque, e falaram, vou fazer isso também. Qual que era, eu acho que um dos primeiros objetivos dos dois moleques em Suzano? Ganhar atenção. Acho que, primeiramente, é isso, a intenção desses atacantes. Por isso que eles gostam que fique se exibindo o nome deles, a história deles, a motivação. Eles queriam muito atenção. E eles conseguem através disso. Pode perceber que autoridades que entendem esse tipo de comportamento evitam citar o nome dos atacantes e evitam até ficar detalhando do comportamento a respeito deles, da motivação, as justificativas, para não incentivar outros. Mas mesmo assim tem um bando de idiota que, deu certo, os moleques apareceram na televisão, vou falar também, mesmo que eu não tenha condições de fazer, ou intenção, ou capacidade, ou coragem, para ter uma ação como aquela, mas eu vou falar, vou gerar polêmica, vou gerar destaque, não vai dar nada para mim. E é uma coisa tão assim de gente de mente limitada, que eles começaram a divulgar, um monte de moleque começou a divulgar que ia atacar, que ia cometer um atentado, e começaram a passar isso pelo WhatsApp, pelo Facebook. Cara, se a polícia tem condições de encontrar denúncias como essas aí, ou planos de ataque como esses, investigando a Deep Web, Darknet, lá, se eles forem encontrar algum tipo de texto relacionado no Dogolachan entre os atacantes de Suzano, você acha que eles não vão conseguir encontrar e identificar uma mensagem do WhatsApp ou uma mensagem do Facebook? Cara, dá pra fazer. Dá pra fazer até tranquilamente em alguns casos. Principalmente quando o vídeo é divulgado pelo Facebook. Onde até o cara se autodivulga. Ou fala onde vai atacar. Ou já comentou com alguns amigos. Cara, é simples encontrar esse tipo de babaca aí. Então a polícia encontrou. E fez questão também de divulgar através das redes. Eu não sei se para espalhar uma paz simulada aí na sociedade, para falar, a polícia está trabalhando, está encontrando esses babacas, está impedindo novos atentados, ou só é só para aparecer mesmo, é só para se destacar aí, é para manter a sociedade ali naquele assunto, naquela polêmica ainda. E aí eu queria destacar para vocês o seguinte, parece que cada geração de brasileiro vai ficando mais idiota, cara. Comportamento, pensamento, conduta, é tudo idiota, é tudo coisa de imbecil. Imagina você aí que essa geração é tão mimimi hoje aqui no Brasil, e está piorando cada vez mais, que qualquer assunto idiota desse tipo aí já gera polêmica e já gera repercussão nacional. Inclusive com consequências até bizarras, consequências perigosas. Lembra aí que nesse mesmo momento, em alguns lugares começou a surgir a tal da Momo de novo, que já havia aparecido no passado. Parece que agora surgiu uma nova polêmica da Momo, aquela boneca lá demoníaca, que aparecia em vídeos infantis, induzindo as crianças a cometerem algumas coisas bizarras, até suicídio. Cara, no Brasil funciona. Lembra da baleia azul? Que tecnicamente percorreu o mundo inteiro, mas aqui no Brasil ganhou uma repercussão absurda. Gente falando que estava se matando através do jogo, e que o negócio era uma espécie de lavagem cerebral, um programa do governo e tal, e as crianças de mente fraca ficam subjugadas por uma simples mensagem, um simples grupo, uma indução, e de repente no Brasil isso virou uma febre
e começou a se divulgar que tinha gente se matando, gente que estava tentando suicídio, estava cometendo crimes em nome disso. Cara, é o Brasil. No Brasil parece que isso ganha uma repercussão tão gigantesca, tão absurda, que é até suspeita. É isso que eu quero destacar para vocês. Ainda bem que ainda não chegou no Brasil, por exemplo, outra lenda urbana como a do Slenderman, né, que também tem esse comportamento. Senão o Brasil já estava em pânico com o Slenderman. Inclusive entre os moleques lá, atacantes lá de Suzano, lá, os babaca, né, eles até tinham um desenho, um caderno de desenho atribuído a eles, né, uma imagem do Slenderman, né, que seria uma criatura sobrenatural que pega crianças e tal. Já pensou no Brasil? Ia virar uma zona se isso ganhasse moda, ou pode ainda ganhar. Ganhar essas redes sociais, essa polêmica, desespero, o pânico do cidadão idiota aqui. O Slenderman, nossa, eu não posso deixar meu filho mais ir no parque sozinho. Se bem que você já não pode mesmo hoje por questão da violência. Mas o Slenderman pode sequestrar meu filho. O Slenderman pode pegar meu filho dentro de casa sozinho. O Slenderman pode ir isso na escola. O Slenderman, já pensou? Né? Na Europa, nos Estados Unidos, tem muito dessa lenda. Mas aqui no Brasil, já pensou se isso vira moda, como virou a Mômia, a Baleia Azul? Cara, você não entendeu por que ainda disso, não? Porque o Brasil, mano, parece, né, as circunstâncias envolvendo o Brasil, a gente vira um alvo, né, uma cobaia ideal para testes da nova ordem mundial sobre controle mental da massa. É fácil. Perceba você como que essas fake news, essas bobagens qualquer, ganham tanta repercussão dentro da sociedade, né, que geram consequências bizarras. E é isso que eles querem. São testes para ver o quanto, né, a população é suscetível, né, à indução da massa, aos programas de controle mental deles. Parece bobagem, parece fake news, mas você talvez não dê atenção, mas algumas pessoas dão atenção. Algumas pessoas ficam em pânico, ficam em medo, né, desespero, né, e tem reações, né, estranhas quanto a esse tipo de ação, a esse tipo de programa. E é essa a ideia deles, o programa é esse. Quanto mais idiota, mais maleável é a mente do babaca. A gente tem um país, né, de alienados. E o pior, tem um monte de alienado alienante trabalhando aqui. Pensa bem, é um país subdesenvolvido, né, onde a cultura do brasileiro está sendo exterminada. E o programa de educação aqui é de deseducação. Hoje está na moda ser ignorante. Então você pega o programa educacional brasileiro, essa treta com meios de educação, né, as teorias envolvidas por trás, uma conspiração para combater o marxismo, agora querem induzir as crianças a estudar em casa, onde nem o pai sabe, né, ler e escrever, para ensinar o seu filho como. Né, é tudo retrocesso, cara. Por quê? Porque a ideia é desprogramar o brasileiro. Eles querem robôs, eles querem zumbis. O robô é o seguinte, ele recebe ordens e executa o que foi mandado. Não faz nada fora disso. E o zumbi, cara, ele é simples, ele só reage a estímulos, ele não pensa, ele não questiona. Né? Ele não tem autonomia para se comportar como um cidadão livre. Né? E aí eles criam um monte de regras, né, e fazem você, como cidadão alfabetizado nesse sistema educacional podre, né, a seguir as regras sem questionar, sem duvidar. Eu tenho que fazer o quê mesmo? Eu tenho que crescer, trabalhar, me endividar, pagar minhas dívidas e morrer. Pronto! E nesse meio tempo você trabalhou mais para outras pessoas, para que outros ficassem ricos, para que outros ficassem dos seus luxos, se sustentassem de você. E segue as ordens, é só isso. Pode ter uma ou outra função diferente ali, mas o básico é esse. Produz para alguém se dar bem e depois morre quando não servir mais para isso. E é bom, né, para a nova ordem mundial, né, identificar um país como o Brasil. Né, porque além desse subdesenvolvimento educacional, a gente tem, né, infelizmente, entre, né, as grandes nações do mundo subdesenvolvidas, eu acho que é a nação subdesenvolvida mais que tem acesso a tecnologias, né, principalmente de mídia. Redes de TV, serviços de streaming, internet, né, que, querendo ou não, né, chega, né, em muitas pessoas. Você tem acesso aos equipamentos, né, um smartphone, uma TV, um videogame, um computador. Então é fácil para eles, né, estimular a mente do alienado através de programas usando a rede. Esse é o ponto, esse é o segredo deles. Então, você pega um país subdesenvolvido, culturalmente, intelectualmente, né, mas que sofre facilmente influência, né, de programas da rede, para eles é fácil, cara. É fácil você perceber que hoje uma vasta quantidade de pessoas aí, né, seguem influenciadores digitais. Um dono de um blog, um dono de uma página no Face,
o dono de um canal no YouTube, o cara fala, né, como merda, e a galera vai lá e come merda. Inclusive vota nesses caras aí, para virarem governantes e continuarem o programa lá de cima, como autoridades políticas. Percebeu como funciona o sistema? Percebeu como o Brasil é alvo, né, de algo maior, de uma conspiração maior? Não são fatos isolados. Perceba, acontece, né, como se fosse padronizado aqui no Brasil. Cai um pouco durante o tempo, some da mídia porque a cortina de fumaça tem que se movimentar para você não perceber, mas depois vai voltar uma outra ação como essa, semelhante. Vai voltar um tema polêmico como esse, afetando as crianças, que acaba afetando os pais, e gera aquele pânico, aquele retardo mental. Pô, eles estão programando isso. Eles querem ver como funciona, né, o quanto, né, é eficiente, né, os seus programas, né, o quanto são eficientes os seus programas, né, de controle mental. E ficam muito satisfeitos com as experiências realizadas no Brasil. É só observar o que acontece aqui no Brasil. Momo, Baleia Azul, os retardados da internet, da Darknet, né, os fóruns secretos. É só observar, cara. Facilmente são influenciáveis. Vem um babaca do YouTube, vamos fazer um desafio de colocar fogo no corpo. E aí faz o quê? O moleque tá lá, né, nessa cultura toda que eu falei pra você, diante dessas circunstâncias, coloca fogo no próprio corpo. A culpa é de quem? Do cara lá que mandou ele botar fogo? É do moleque? É do pai do moleque? Não, é do programa, cara. É algo maior ainda. Todo mundo aqui é vítima. Tem uns que tem algumas posições de destaque, né, que é o alienado alienante. O resto é só alienado. Valeu.